Olá, alunos no terceiro ano, vamos para a nossa primeira aula de filosofia com o nosso conteúdo sobre metafísica, epistemologia e política, referente ao nosso terceiro capítulo. Neste capítulo, então, nós vamos abordar a importância da metafísica, apresentando aspectos que são além da percepção humana, a epistemologia, área da filosofia que dedica aos problemas humanos. Vamos aprender a conhecer e diferenciar o conhecimento empírico, senso comum ou sabedoria popular, do conhecimento racional, ou seja, conhecimento científico, testado, voltado mais para a ciência. A filosofia política que se dedica a resolver os problemas da sociedade. Primeiro momento, na nossa página 26, vem a abordagem sobre metafísica ou ontologia. Metafísica ou ontologia é considerado o campo inicial da investigação dos primeiros filósofos. Ela se debruça sobre questões primordiais do indivíduo. O que é o homem? Existe algum significado na existência? Deus existe? Entendidas como existencialista. A metafísica, então, ela é o estudo da capacidade do ser humano de conhecer as coisas. Na filosofia contemporânea, metafísica se confunde com ontologia, pois investiga a relação necessária entre a existência e a essência, antes e o modo como aparecem para a nossa consciência. O que há em comum no conceito de metafísica é que em todos os tempos ela busca a realidade fundamental das coisas, sua essência, indagando por que existe e por que são o que são. Então, isso é o estudo da metafísica, tá? Ela busca em todos os tempos a realidade fundamental das coisas, a sua essência, indagando por que existem e por que são o que são. Esse é o estudo da metafísica. Nós temos também a epistemologia, que é a área da filosofia que estuda o conhecimento humano também. Considerada a ciência do conhecimento, a epistemologia se dedica a distinguir aquilo que se pode ser considerado verdadeiro, tá? Do que é apenas opinião ou crença, diferenciando o que pode ser comprovado do que apenas se acredita ser verdade. Para isso, nós temos na página 28 o conhecimento empírico e o conhecimento racional. Então, quando nós falamos de conhecimento, o estudo do conhecimento é voltado para a epistemologia. E a epistemologia, ela diferencia os conhecimentos como o empírico e o racional. O empírico é o senso comum, baseado na sabedoria popular. Cientificamente não foi comprovado, tá? Já o conhecimento racional é aquele conhecimento que busca mais a essência, a veracidade das coisas, voltado para o conhecimento científico. Na página 28, vocês podem estar lendo e grifando o que vocês considerarem mais importante na apostila. Intuição e conhecimento imediato também fazem parte, tanto do racional quanto do senso comum, aquilo que é imediato, aquilo que você não, no primeiro momento, não busca tanta veracidade das coisas, mas você vai ao longo do tempo analisando, ao longo de objetos, você vai conseguindo fazer uma diferença entre verdadeiro, e aquilo que é mais senso comum. Na página 30, nós temos sobre o ceticismo e o dogmatismo. Quando nós falamos para a filosofia que o estado cético é aquele indivíduo que vive em constante dúvida. Tudo para ele parece uma dúvida. Ele não acredita primeiramente no que é dito. Ele tem que buscar mais a veracidade das coisas, analisar com mais coerência. Então ele é um ser cético. Por isso que fala que é um estado de quem duvida de tudo, de quem é descrente. Um indivíduo cético caracteriza-se por ter predisposição constante para a dúvida, para a incredulidade. Ou seja, incredulidade, tá bom, gente? Perdão.
Ou seja, ele vive sempre em questionamento, ele sempre quer saber o porquê. Tá? Já o dogmatismo, que é um tipo de conhecimento também, é a pessoa que já aceita determinada coisa e não fica questionando, né? Ela crê naquilo, ela observa e ela não questiona. Por isso que fala que é uma tendência do indivíduo a afirmar ou crer com algo como verdadeiro, que é indiscutível para ele. Por exemplo, a religião. Se você segue uma religião, uma determinada religião, é porque você acredita naquela ideologia que ela prega, então você não fica questionando, você defende, você acredita e você segue. O dogmatismo é isso, tá? Por isso que fala que ele ocorre quando uma pessoa considera, ou seja, ela não fica buscando veracidade, ela acredita, as formas como são apresentadas para o indivíduo o sustentam e ele não fica entrando em contradição. Nós temos também, na página 30, que vai falar sobre um outro tipo de conhecimento voltado para a filosofia, que é a política. Quando nós falamos de política, a palavra político ela deriva também do grego polis, que significa cidade, ou mais exatamente cidade-estado. Política é então o governo da cidade ou, de forma mais ampla, o governo do estado. O conceito central da filosofia política é o do poder, que entende-se por como a capacidade de que uma coisa, pessoa ou instituição tem de mobilizar a ação de outrem, ou seja, a capacidade de modificar a ação de outra pessoa ou grupo de comunidade. Por isso que nós temos na página 32 que fala a questão da nossa democracia, que foi um direito adquirido ao longo, dos tempos pelos cidadãos. Questão da democracia. Surgida ainda na Grécia Antiga, o conceito de democracia representa o governo do povo, visto reunir os conceitos de crática, derivada de kratos, governo, poder e autoridade, e demos, que significa do povo, ou seja, então democracia é o poder que emana do povo. Sabemos que a luta pela democracia ela é constante, por mais que nós falamos que nós vivemos no Estado democrático, nós devemos ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós expomos, porque essa democracia ela é uma conquista, ao longo de tempos. O Estado democrático deve, então, ser o executor da vontade popular, uma vez que é instituído pela soberania do povo mediante um contrato social. Vocês têm algumas atividades perante esse conteúdo, tá? Podem estar resolvendo, mandando para mim pelo WhatsApp, que eu estarei corrigindo. Alguma dúvida, podem entrar em contato. Espero que vocês tenham compreendido. Então, o terceiro capítulo ele só quer falar de formas de conhecimento defendido pela filosofia. Metafísica, epistemologia, que vai entrar lá o conhecimento empírico, o senso comum, o racional, conhecimento científico, o que é um ser cético, a questão do dogmatismo e a democracia, a filosofia voltada para a democracia, tá? Política e poder. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.